Olá, o meu nome é Cláudia e bem-vindo a mais um episódio de Crime às Quintas. Se ainda não subscreves o canal, aproveita agora para subscrever e para deixar o teu like no meu vídeo, porque me ajuda imenso a levar o vídeo a mais gente e para também não perderes nenhuma novidade. Às quintas-feiras temos vídeo aqui de True Crime e aos sábados temos mitos e teorias, onde desvendamos mitos urbanos, teorias da conspiração e mistérios por resolver. Podes-me também encontrar nas redes sociais, por lá eu partilho mais conteúdos sobre livros, séries, documentários, entretenimento. Vou deixar as minhas redes sociais na descrição deste vídeo, também estão aqui no ecrã para quem me quiser seguir. E hoje vou-vos falar do caso de West Memphis 3, que foram basicamente 3 adolescentes condenados pela morte de 3 jovens em 1993 no Arkansas. 18 anos depois, estes jovens foram libertados, mas os verdadeiros culpados ainda não foram identificados. Antes de mais, também quero deixar aqui um pequeno disclaimer. Este episódio pode ter descrições de morte, abuso, pode ter alguma linguagem um pouco mais forte, portanto, se for um assunto demasiado sensível para ti, vai à cautela, podes sair do vídeo se sentires a necessidade. E agora vamos começar o caso de hoje. West Memphis é uma cidade pequena no Arkansas, mesmo na fronteira com o Tennessee, separada de Memphis por uma ponte sobre o rio Mississippi. Em 1993 era uma cidade de classe trabalhadora, religiosa, conservadora, onde toda a gente se conhecia e os pais deixavam os filhos brincar na rua sem grandes preocupações. Steve Branch, Christopher Byers e Michael Moore tinham todos 8 anos. Andavam todos na mesma turma, eram melhores amigos daquele jeito que só as criancinhas pequeninas sabem ser melhores amigas, sabem? Eram inseparáveis, andavam sempre juntos e estavam sempre à procura de aventuras. Naquele início de maio de 1993, a aventura era a floresta de Robin Hood Hills, uma zona arborizada perto das casas onde eles viviam, com valas de drenagem e terreno enlameado que os pais proibiam os rapazes e eles adoravam de ir. No dia 5 de maio de 1993, ao fim da tarde, os 3 rapazes saíram de bicicleta. Nenhum voltou para casa para jantar. Os pais começaram imediatamente a ligar uns aos outros para saber se eles sabiam onde estavam os meninos. E por volta das 9 da noite desse dia, a polícia de West Memphis foi avisada. Na manhã seguinte, a 6 de maio, um homem chamado Steve Jones descobriu algo na vala de drenagem de Robin Hood Hills e chamou a polícia. Os 3 rapazes tinham sido encontrados nus, amarrados com os próprios atacadores, submersos na vala enlameada e tinham sido espancados com um objeto contundente. Christopher Byers, então, apresentava mutilações genitais. O que aquelas mutilações genitais viriam a significar mais tarde na investigação é completamente absurdo e eu preciso que fiquemos com isto em mente, a questão que houve numa das crianças mutilações genitais. A polícia do West Memphis tomou então conta da cena e tomou uma decisão que viria mais tarde a definir tudo. Recusou a ajuda da Polícia Estadual de Arkansas, que tinha mais recursos e mais experiência em investigações criminais. Mas eles queriam resolver o caso completamente sozinhos. A cena do crime não foi devidamente preservada, os corpos foram retirados da vala antes da área ser completamente documentada, os registros da investigação eram completamente desorganizados e havia uma pista que foi quase imediatamente descartada. Na noite de 5 de maio, enquanto os rapazes ainda estavam desaparecidos, um funcionário do restaurante, Bojangles, que ficava perto de Robin Hood Hills, chamou a polícia para reportar um homem que tinha entrado nas instalações. O homem estava desorientado, coberto de lama e sangue e parecia estar em estado de choque. A polícia veio, tomou nota e foi embora. Nunca identificaram quem era este homem. Nunca recolheram amostras de sangue da casa de banho onde este homem tinha estado. A amostra que eventualmente foi recolhida foi perdida. Este incidente ficou conhecido como o incidente de Bojangles e nunca foi devidamente investigado. Nos dias que se seguiram, a polícia começou a ouvir rumores. Havia um rapaz na zona chamado Damiel Eccles, que era gótico, autodeclarado praticante de Wicca, que vestia preto e que ouvia metal. E a polícia achou isto completamente sinistro, porque tu não podes ouvir metal, vestir roupa preta, ser punk, não podes, porque claramente és um homem suspeito e então a polícia foi imediatamente falar com este rapaz. E agora vou-vos apresentar então estes 3 rapazes. Damian Wayne Eccles tinha 18 anos, cresceu numa família pobre e instável, tinha mudado de casa dezenas de vezes ao longo da sua vida e tinha um historial psiquiátrico documentado. Tinha sido internado pelo menos uma vez por ideais suicidas. Era inteligente, articulado e completamente diferente de toda a gente à sua volta. Era um rapaz que lia livros, interessava-se por religião comparada, praticava Wicca. Wicca é uma espécie de religião neopagã e
diz também bruxaria moderna. E isto numa cidade pequenina do West Memphis, como vocês devem imaginar, não era bem visto, portanto, automaticamente eles acharam que este rapaz era um creep. Depois temos Jason Baldwin, tinha 16 anos e era o melhor amigo de Eccles. Era quieto, tímido, sem um historial criminal e sem grandes problemas na escola. A sua única ligação a este caso era efetivamente que ele era amigo de Damien Eccles. E por fim tínhamos Jesse Misskelley Jr. Tinha 17 anos, tinha um QI de 72, que era ligeiramente na faixa da deficiência intelectual ligeira, e não era um amigo próximo de Eccles nem de Baldwin, mas conhecia-os. Para além disso, ele também tinha este ar mais punk, também gostava de vestir roupas pretas, tinha um estilo que a polícia achava que era suspeito. E como ele os conhecia, eles interligaram também ao caso. A 3 de junho de 1993, Jesse Misskelley Jr. foi levado para a esquadra da polícia de West Memphis. Tinha 17 anos e um QI de 72. Os pais dele não estavam presentes e não havia nenhum advogado presente. O que aconteceu a seguir é uma coisa que é disputadíssima até hoje. A versão da polícia é que Misskelley foi interrogado durante cerca de 1 hora e 40 minutos como suspeito. Antes disso, havia sido entrevistado de forma mais informal e haveria confessado voluntariamente. A versão da defesa diz que Misskelley foi interrogado durante mais de 12 horas, não 1 hora e 40. Apenas 46 minutos desses é que foram gravados. O que estava na gravação era uma confissão final e não todo o processo que levou até essa confissão. O que a confissão dizia era o seguinte: Damien Eccles, Jason Baldwin e ele próprio tinham seguido os 3 rapazes até à floresta, tinham-nos atacado, tinham abusado deles sexualmente e tinham-nos morto num ritual satânico. Eccles tinha mordido os rapazes. E depois haviam mais erros também. Misskelley disse que os rapazes tinham sido amarrados com cordas, não atacadores. E, lembram-se, os rapazes foram encontrados amarrados com os próprios atacadores dos sapatinhos. Misskelley disse também que o crime acontecera de manhã e aconteceu, na verdade, no fim da tarde. Disse que os rapazes tinham sido violados analmente e a autópsia não confirmou isso. Disse também que o crime aconteceu antes da escola e os meninos haviam ido à escola nesse dia. A polícia disse que ele estava confuso, mas a interpretação mais certa disto é aquilo que as polícias fazem muitas vezes, que é eles vão-te induzindo em erro até tu dizeres aquilo que eles querem ouvir e aí eles dizem muito bem, era isso. Tu dizes foi ao meio-dia, eles dizem é sério, não foi às 11h30. E tu dizes, se calhar foi às 11h30. Misskelley recantou também a sua inconfissão quase imediatamente. Quando o seu advogado foi o ver, disse que tinha inventado tudo porque a polícia o tinha pressionado durante horas até ele dizer o que eles queriam ouvir. Há um detalhe que muita gente também não sabe. Depois da condenação, os procuradores ofereceram a Misskelley uma redução da sua pena significativa se ele testemunhasse contra Eccles e contra Baldwin no julgamento deles, ao que Misskelley recusou. Ou seja, se ele estava a mentir para proteger Eccles e Baldwin, por que razão é que ele recusaria o acordo? Para percebermos também o que aconteceu nos julgamentos dos West Memphis 3, é preciso percebermos o momento histórico, mais ou menos, em que eles aconteceram. Nos anos 80 e início dos anos 90, os Estados Unidos estavam no auge do que os historiadores chamam pânico satânico. Era uma onda de histeria coletiva que levou milhares de pessoas a acreditar que existiam redes secretas de satanistas que abusavam de crianças e realizavam rituais de sacrifícios. A maior parte das acusações que surgiram nesta época foi posteriormente desmontada e descredibilizada. Mas em 1993, em West Memphis, Arkansas, o pânico ainda estava completamente vivo. A acusação apresentou ao júri um perito do oculto que argumentou que o número de vítimas e a proximidade da data com um feriado pagão eram evidências de um ritual satânico. Usou também contra Eccles o facto de este ler Stephen King, ouvir Metallica e usar roupas pretas. Stephen King, Metallica e roupas pretas. E disse também que o interesse de Eccles pelo oculto era mais do que prova da sua culpa. Haviam depois também testemunhas. Uma mulher chamada Vicky Hutcherson disse à polícia mais tarde que tinha levado Misskelley a um encontro de Wicca, da religião, onde Eccles tinha confessado os crimes publicamente. 2 raparigas mais tarde também disseram ter ouvido Eccles a confessar durante um jogo de softball. E um colega de cela disse que Baldwin lhe tinha confessado a ele na prisão o crime. Hutcherson recantou mais tarde, dizendo que a polícia o tinha coagido a fazer essa declaração. As 2 raparigas de softball nunca foram levadas muito a sério pelos defensores do caso. E o colega de cela tinha motivações mais do que óbvias para mentir. No julgamento de Eccles e Baldwin, a confissão de Misskelley foi legalmente excluída como prova, porque Misskelley não iria testemunhar, mas o foreman do júri introduziu-a ilegalmente durante as deliberações para persuadir os outros jurados a condená-lo. Um advogado proeminente de Arkansas apresentou posteriormente uma declaração jurada a confirmar este facto.
Miss Kelly foi julgada em separado e condenada a prisão perpétua por mais de 40 anos. Eccles foi condenada à pena de morte e Baldwin foi condenado à prisão perpétua. Nenhum deles tinha marcas de luta, nenhum deles tinha sangue nas roupas, nenhuma prova física os ligava absolutamente nada ao crime. Eles sempre mantiveram a sua inocência, não haviam provas para além de que a polícia efetivamente disse que eram eles. Houve inclusive algumas testemunhas que foram dizer à polícia que tinham visto outras pessoas, como eu vos disse também anteriormente, havia outro homem que tinha entrado. Ninguém investigou estas outras pistas. A polícia realmente decidiu que eram estes 3 rapazes, estes 3 homens. Houve também uma testemunha que fez queixa e foi contar à polícia que um dos meninos tinha muito receio do seu padrasto e que tinha muito medo do seu padrasto, e o seu padrasto já tinha tido ocasiões em que lhe tinha batido, e a polícia disse que eles não iriam investigar esse padrasto porque ele era uma pessoa muito amada na comunidade, era um homem muito respeitado na comunidade, inclusive ele era uma pessoa que ouvia gospel. E como nós sabemos, gospel não é música de delinquente, mas punk é. E os outros miúdos ouviam punk. Em 1996, a HBO estreou um documentário chamado Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills, realizado por Joe Berlinger e Bruce Sinofsky. Os realizadores tinham chegado a West Memphis e esperavam documentar a história destes 3 adolescentes satanistas que tinham matado estas crianças. Mas o que eles encontraram foi uma coisa completamente diferente. O documentário mostrou os julgamentos por dentro, mostrou a fragilidade das provas, mostrou Damien Eccles como um homem inteligente, articulado e claramente capaz de pensar por si próprio, a falar sobre os livros que ele lia e a religião que ele praticava. E mostrou outra coisa também que ninguém esperava: Mark Byers. Mark Byers era o padrasto de Christopher Byers, uma das vítimas. Era uma figura perturbadora, errática, com um comportamento que muita gente achou suspeito. E havia um detalhe em concreto: durante as filmagens de Paradise Lost, Byers ofereceu à equipa uma faca de caça. Quando os cineastas a examinaram, encontraram vestígios de sangue na dobradiça e entregaram-na à polícia. Os testes de ADN mostraram que o sangue era consistente com Christopher Byers e com o próprio Mark Byers. A polícia fez 0 com esta pista. Como eu vos disse, Christopher Byers já tinha dito que tinha medo do seu padrasto e que não gostava muito do seu padrasto. Isto, eles encontram o sangue do menino e do padrasto na mesma faca. A polícia não fez absolutamente nada com esta informação. Eles tinham quem eles queriam, eles encontraram aqueles 3 rapazes e era aquilo que eles queriam, e foi efetivamente isso que eles fizeram. Paradise Lost foi um fenómeno e gerou uma onda de apoio público aos 3 rapazes. Celebridades, músicos, ativistas juntaram-se a esta causa, como Eddie Vedder, dos Pearl Jam, Johnny Depp, Henry Rollins, Natalie Maines, do Dixie Chicks, Laurie Davis, que era uma mulher de Nova York que viu o documentário e começou a escrever cartas a Eccles. Mais tarde, casaram, em 1999, com Eccles ainda em Corredor da Morte. Depois de Paradise Lost, seguiram-se mais 2 documentários: Paradise Lost 2, Revelations, que saiu em 2000, e Paradise Lost 3, Purgatory, que saiu em 2011. E é este que tem o final e todo o desenrolar mesmo da história, pelo menos até agora. Em 2007, uma nova análise da ADN foi realizada nas provas do caso e os resultados foram devastadores para a versão oficial. Isto porque, por causa do documentário também, o caso ficou muito famoso na América, mesmo um caso super conhecido na América, e então por causa disto as pessoas começaram a investigar mais. Aqueles fundos que investigam casos, cold cases, e casos que já ninguém está a investigar, ou casos que as pessoas não têm dinheiro para se defender, todas as pessoas começaram a tentar saber mais, investigar, ir às provas, para perceber se eram mesmo eles ou não, ou se eles tinham sido condenados injustamente. Nenhum material genético de Eccles, Baldwin ou Miss Kelly foi encontrado na cena do crime. 0. Mas foi encontrado algo inesperado. O cabelo nos nós que amarravam um dos rapazes era não inconsistente com o ADN de Terry Hobbs, padrasto de Stevie Branch. Um segundo cabelo, encontrado num tronco próximo, correspondia ao perfil de David Jacoby, que era um amigo chegado de Hobbs. Terry Hobbs nunca tinha sido interrogado durante a investigação oficial de 1993. Era o padrasto de uma das vítimas e a polícia nunca falou com ele de forma séria. 0. O que se soube depois sobre Hobbs foi mais perturbador ainda. Pam Hobbs, a mãe de Stevie, disse que o filho dele lhe tinha pedido 3 dias antes da morte para deixar Terry. Disse também que Terry mudou de roupa entre quando a levou ao trabalho e quando a foi buscar naquela noite, e uma irmã de Pam viu Terry a lavar roupa às 9 da manhã no dia seguinte.
O canivete favorito de Stevie, que ele levava sempre consigo, foi encontrado nos pertences de Terry depois da morte do menino. Terry disse que lhe o tinha confiscado porque ele não achava adequado um rapaz pequenino andar com uma faca. Em 2009, 3 testemunhas prestaram declarações juradas dizendo ter visto Terry com os 3 rapazes às 18h30 do dia 5 de maio e a chamá-los para casa. A janela temporal colocava Terry Hobbs com as vítimas pouquíssimo tempo antes delas desaparecerem. Havia ainda mais. Um sobrinho de Terry Hobbs terá dito a amigos que era um segredo de família que o tio tinha matado os 3 rapazes. No entanto, como vos disse, Terry Hobbs nunca foi formalmente, informalmente, nada, zero, acusado de absolutamente nada. Quando Natalie Maines, das Dixie Chicks, disse publicamente que acreditava que Terry Hobbs era o culpado, Hobbs processou-a por difamação. Perdeu este caso e foi condenado a pagar $17.500 de custos legais dela. Em 2022, Hobbs disse que esperava que um juiz ordenasse a destruição de todas as provas do caso. Disse que estava cansado de lidar com o caso dos 3 rapazes desaparecidos e dos 3 rapazes que os fizeram desaparecer e com todos os seus apoiantes. Com estes resultados, que saíram então do ADN de 2007, os advogados dos 3 rapazes acusados pediram novos julgamentos e o processo arrastou-se, como devem imaginar, durante anos. Em agosto de 2011 surgiu então uma proposta do Ministério Público de Arkansas, que era uma espécie de Alford Plea, que eles lhe chamam. O Alford Plea é um mecanismo legal americano que permite a um arguido declarar-se culpado enquanto mantém a inocência. Ou seja, essencialmente admites que a acusação tem provas suficientes para te condenar sem admitir que o fizeste. É uma coisa muito estranha, uma saída meio incompleta, mas a verdade é que é uma saída. Ou seja, tu admites que eles têm evidências que te podem condenar, embora tu não estejas a admitir que tu cometeste o crime. Tu sabes que tu não cometeste aquele crime, mas também sabes que todas as provas que eles te estão a apresentar vão além da dúvida razoável e que tu podes ser condenada por aquilo. Então eles fazem-te aceitar. Eu não sei se eu aceitaria este acordo. A mim não me parece uma coisa muito segura, mas a verdade é que às vezes é a única situação. Sistema jurídico americano e as suas coisas. Jason Baldwin era completamente contra este acordo, sentia que era a mesma coisa que admitir culpa por uma coisa que não tinhas feito. No entanto, ele só cedeu quando percebeu que era a única forma dele tirar Damien Echols do corredor da morte. E porque Echols, como estava no corredor da morte e as prisões americanas são horríveis, condições horríveis, ele estava muito doente e então ele precisava também de fazer uns tratamentos. E eles sabiam que ele nunca iria sair do corredor da morte e enquanto estivesse lá ia estar absolutamente doente. E eles os dois já tinham aceito. Os outros dois, neste caso Echols, era o único que faltava aceitar esta admissão de culpa, digamos assim. Mais tarde ele disse que aceitou para salvar a vida de Damien e que se não fosse por isso ele jamais teria aceito. No dia 19 de agosto de 2011, depois de 18 anos, quase metade das vidas deles, Damien Echols, Jason Baldwin e Jesse McKelly saíram da prisão. Echols tinha passado 18 anos no corredor da morte. Baldwin tinha entrado com 17 anos e saiu com 34. Miss Kelly tinha entrado com 17 anos e saiu com 35. Nunca receberam uma compensação do estado de Arkansas, continuam legalmente classificados como condenados, não podem votar em muitos dos estados, não podem trabalhar em certas profissões e a liberdade que eles receberam era completamente incompleta, continua a sê-lo. Onde é que eles estão hoje em dia? O que é que aconteceu? O que é feito destes 3 homens? Damien Echols vive em Salem, Massachusetts, com a sua mulher, Lori Davids. É artista visual e escritor. Publicou vários livros, incluindo Life After Death, uma memória dos seus anos no corredor da morte, e continua a lutar pela sua exoneração completa. Jason Baldwin cofundou a Proclaim Justice, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a ajudar pessoas condenadas injustamente. Formou-se em Direito e dedica a vida a fazer pelos outros o que ninguém fez por ele durante 18 anos. Jesse Miss Kelly Jr. vive discretamente em Arkansas e raramente fala em público. É a figura mais invisível destes 3. Hoje em dia, este caso continua em aberto, gente. Em abril de 2024, o Supremo Tribunal de Arkansas aprovou por 4 votos a 3 que Echols podia pedir novos testes de ADN usando uma tecnologia chamada MVAC. É uma espécie de técnica que não existia em 2007 e que é capaz de extrair ADN de superfícies porosas como tecidos e atacadores com muito mais precisão. As provas foram enviadas para o Bod Laboratories, na Virgínia. À data de março de 2026, este mês, os resultados ainda não foram divulgados publicamente.
Dan Steedman, que foi o advogado de Miss Kelly durante o julgamento e é hoje juiz distrital, disse ter identificado outro suspeito. Um camionista de longa distância, atualmente preso por outros assassinatos, mas cujo perfil da ADN nunca foi comparado com as provas do caso. Este suspeito também nunca foi publicamente identificado. Terry Hobbs continua a negar qualquer envolvimento no caso e, como vos disse, nunca foi acusado de absolutamente nada. Jason Baldwin apareceu pessoalmente na audiência de agosto de 2024, onde foram aprovados os novos testes, e disse: "Ninguém quer vir aqui. Queremos a verdade." Este é um dos casos de true crime mais discutidos, mais debatidos na América, e é importante apresentar os dois lados da história, não é? E perceber os dois lados da história. O lado e o caso pela inocência destes 3 rapazes do West Memphis é muito forte, porque nenhuma prova física os liga ao crime. A confissão de Miss Kelly foi feita ao fim de várias e várias horas de interrogatório e estava cheia de erros factuais. A ADN de Terry Hobbs foi encontrado na cena e o menino tinha dito que tinha medo dele e tinha pedido à mãe, inclusive, para se separar dele, portanto... Foi uma investigação completamente desastrosa e a verdade é que estes 3 homens, em 18 anos, nunca mudaram as suas declarações, eles sempre se declararam inocentes, exceto neste acordo que eles tiveram de fazer uma declaração não de não inocência, mas é quase como que assumir uma culpa, mas tirando isso. No entanto, há argumentos do outro lado que também merecem ser ditos. Miss Kelly efetivamente recontou a sua confissão, mas também a confirmou várias vezes ao longo dos anos em conversas com o advogado e com outras pessoas. Os detalhes errados na confissão podem ser explicados também pela confusão de um rapaz intelectualmente deficiente. No entanto, o ADN de Terry Hobbs pode também ter chegado às provas de forma inocente. Ele era efetivamente o padrasto do rapaz, partilhavam a mesma casa, podia ter passado o ADN para as coisas do menino dessa forma. E apesar de tudo, os documentários do Paradise Lost foram feitos por pessoas que já acreditavam na inocência destes 3 homens. Portanto, eles foram feitos com a visão de que estes rapazes são inocentes e nós vamos mostrar como. E depois os outros 2 até foram feitos mesmo sobre a premissa de que eles eram inocentes. O terceiro documentário, no entanto, mostra até as provas da ADN e como é que eles foram libertados, tudo. Portanto, convém ter aqui em conta estas nuances. A verdade também é que estes 3 homens passaram 18 anos na cadeia sem provas físicas absolutas que os ligassem a este crime. São 18 anos, é mais de metade da vida deles. Um deles, 18 anos no corredor da morte. Isto é uma coisa assustadora também. E a verdade é que se houverem culpados, nunca foram sequer encontrados ao longo destes 30 e tal anos. E o que fica no meio disto tudo é quem matou Stevie Branch, Christopher Byers e Michael Moore, porque acho que, no fundo, a pergunta que mais se põe é exatamente a resposta que nós não temos. Pusemos 3 homens na cadeia durante 18 anos e durante estes 18 anos não tentámos sequer saber se eram mesmo eles e se não foram, e onde é que estão as pessoas que fizeram isto àqueles 3 meninos. É isso, quero saber o que vocês acharam deste caso. Este caso é... eu não sei, eu vou ser sincera, eu não sei. Vocês podem ver, tem coisas sobre isto na internet, tem os documentários de Paradise Lost, tem filmes, documentários, tem muitos documentários sobre isto, mas eu não vos consigo dizer bem quem é o verdadeiro culpado ou não deste caso. Mas a verdade é que estes 3 homens sempre disseram que são inocentes e nunca voltaram atrás com as suas palavras. É um caso complicado, mas quero saber o que é que vocês acham. Obrigada por terem assistido a este vídeo, espero que vocês tenham deixado o vosso like, ajuda-me imenso a deixar que o meu vídeo vá a mais lados, a chegar a mais pessoas. Podem me encontrar também nas redes sociais, Instagram, TikTok, eu vou deixar na descrição do vídeo, como eu disse, e também vai ficar aqui. Crime às Quintas é podcast também no Spotify, portanto podem ouvir por lá, para ouvirem onde e quando quiserem, para estarem a ouvir no carro, para ouvirem no ginásio. Às quintas-feiras temos podcast de True Crime e aos sábados temos podcast de mitos e teorias, onde desvendamos mitos urbanos, teorias da conspiração e mistérios por resolver. Espero que tenham gostado. Obrigada e vejo-vos para o próximo vídeo.